Muitas vezes durante a minha vida eu já me indaguei, eu já pensei por que será que os jogos antigos eram melhores? Por que será que os jogos de hoje não têm aquela essência, não têm aquela alma? Será que por que os jogos mudam, né? Por que acontece isso? Parece que os jogos hoje não são tão bons como os de antigamente. Por que parece que os jogos de hoje não são tão legais como os de antigamente? O que será que aconteceu? Uma resposta que eu tenho para isso é que os jogos não mudam. O que muda é a gente. Por que eu digo isso? Você já pegou algum jogo antigo, algum jogo que você tinha uma lembrança muito boa e jogou ele novamente e parece que aquele jogo não era tudo aquilo que você esperava? Parece que na sua memória aquele jogo era muito melhor e quando você colocou para jogar ali parece que... não sei, parece que antigamente aquele jogo era melhor na sua cabeça. Por que será que isso acontece? Que os games antigos tinham muito qualidade, né? E, enfim, muito roteiro, muita história. A gente não pode negar. Eu mesmo acho, né, que muitos jogos antigos são melhores realmente que os jogos de hoje, mas isso não é uma regra, né, que se aplica a todos os games, pelo menos. Como antes, né, a gente tinha a limitação, né, de poder gráfico, limitação de hardware, né, parece que o pessoal focava mais em produzir um bom conteúdo, um bom roteiro, algo que prendesse ali os jogadores, né? Então, parece que o desenvolvimento dos games era mais focado, né, em ter uma boa história, um bom enredo. E hoje, como tem muito poder, hoje tem muita facilidade para fazer as coisas, né? E a cobrança, eu acho também que a demanda é um pouco mais alta, então eles têm que entregar jogos mais rápidos, numa velocidade um pouco maior. Então parece que o pessoal abusa, né, desses recursos, desse poder, e esquece um pouco, né, do fundamental. Talvez seria as músicas, o roteiro, né, fazer um jogo, uma história cativante, um jogo que te prenda ali. Então isso também se aplica aos filmes, eu vejo muito isso, né? Parece que os filmes antigos tinham uma alma, né, tinha mais vida do que os filmes genéricos, né, que a gente tem hoje em dia. Como eu disse, isso não se aplica isso a tudo, né? Isso não é a regra absoluta, mas a gente via, pelo menos os conteúdos, né, de filmes, de jogos antigamente, parece que eles tinham mais alma, mais conteúdo. Porém, se você pega o mesmo jogo, né, um jogo que você jogou na época, coloca ele ali para jogar nos dias de hoje, e aquele jogo parece que não é, né, como você lembrava, ou pelo menos que não é, né, o que você esperava dele. Isso eu posso dizer que quem mudou foi você, não foi os jogos, né? A gente diz aí que alguns jogos envelheceram mal, né? Mas o jogo é o que ele sempre foi, né? O que aconteceu é que a gente mudou. A gente teve novas experiências, né? A gente teve uma bagagem um pouco maior, né, de conhecimento, viu novas tecnologias. Então, o que mudou foi a gente, né? O jogo continua sendo a mesma coisa. Então, quando você para jogar, né? Você pega aí um dia da sua folga, você senta, liga o seu console e parece que aquele tempo, né, não volta mais. Parece que as coisas não são mais iguais. Mas eu acho que porque algo dentro de você, né, não é mais como era antigamente. Aquela magia, né, aquela coisa que tinha quando você jogava antigamente, parece que as coisas não são assim mais. É porque algo dentro de você mudou, você não é a mesma pessoa, você tem novas experiências, novos conceitos, né, aprendeu coisas novas, mudou como pessoa, mudou seus gostos. Então talvez aquela magia ou aquela saudade que você sente das coisas é porque algo dentro de você não é mais igual. E isso pode ser bom, quanto pode ser ruim, né? Se você sente muita saudade, né, daquela magia, daquela nostalgia, daquele momento, né, como era nos anos 90 ali, né, quando você jogava, quando era pequeno, pode ser que você consiga resgatar, né, essa pequena parte dentro de você que talvez tenha adormecido, né? Talvez esteja ali, mas você apenas adormeceu ela, né, entorpeceu ela ali por coisas do cotidiano, muitos problemas, coisas de adulto, né, coisas que a vida impõe pra gente. Então pode ser que você consiga, né, resgatar e tudo aquilo e toda aquela magia que você sentia nos games, pode ser que isso consiga voltar. Eu digo isso com muita propriedade porque eu já fiz alguns testes, né, em várias épocas da minha vida, e o mesmo jogo ele tem várias faces, né, ele tem vários rostos aí, dependendo de quando é o tempo, como você está jogando aqueles games ali.
Eu tenho alguns jogos, né? Alguns jogos que eu gosto muito, né? Um deles tá rolando na tela aí, que é o Chrono Trigger. Gosto muito do Final Fantasy VI. O Final Fantasy VI em específico, né? Eu já joguei ele em algumas épocas diferentes da minha vida. Épocas que eu tava com muito carregado de serviço, né? A experiência que eu tive foi uma. Épocas ali que eu convivia bastante com meus amigos aí. Meus amigos frequentavam a minha casa ali semanalmente ali, quase 2, 3 vezes na semana. E eu jogando esse jogo, a minha experiência foi outra. Já joguei esse game também em épocas que eu não estava muito bem psicologicamente, que eu estava um pouco desanimado, um pouco triste, né? Eu não vou dizer depressão, mas num estágio ali de tristeza, talvez. E esse jogo teve uma outra face também, né? Teve uma outra ideia. E também cheguei a jogar ele, talvez num estado mais neutro, num estado, né, que eu não tinha tantos problemas, tantas coisas para resolver. E ele realmente se transformou para mim de uma outra maneira, né? Parecia que talvez era um outro jogo também. Então, o jogo, como eu disse, em si, ele é a mesma coisa, ele não muda. O que muda é a gente, né? O seu psicológico, é como você tá no momento. Então, cada dia que você joga um game ali, talvez você ache que o game não tem aquela magia, não tem aquele negócio. Talvez é algo dentro de você que não está bem, algo que você precisa resolver, algo que você precisa, né, correr atrás para talvez estar mudando aí no seu cotidiano, algo que seja fora dos games aí. Faça o teste, né? Faça esse teste que eu estou propondo aqui para vocês verem que realmente isso faz sentido que eu estou falando. Se você algo simples, vou colocar algo simples aí. Se você pegar um jogo aí muito nostálgico para você, né, colocar ele para jogar. Coloque ele para você jogar num dia chuvoso, num dia ali silencioso, que você tá, né, sozinho. Liga o seu game ali, coloque ele para jogar. Você vai ter uma experiência X. Se você tiver com muita coisa na cabeça, né, muita correria, talvez numa outra fase da sua vida, e colocar esse game para jogar de novo, você vai ver que ele não vai ser, né, a experiência que você vai ter não vai ser a mesma. Então, muito da experiência que a gente tem com os games, né, muito das vivências, das coisas que a gente lembra dos games, é muito pelo contexto geral, né, muito pelo que você está vivendo, é muito pelo meio que você está, né, se você está com problemas ou não, se você está rodeado de amigos ou não. Então, muita dessa experiência que a gente vai ter com games, né, depende muito mais da gente, né, vamos dizer assim. Ou como eu disse, o próprio Final Fantasy VI, eu tenho um carinho muito grande com ele, porque nas primeiras vezes que eu joguei, eu tava numa época muito boa na minha vida, né, que era a época de criança, de adolescência, não tinha problemas ali, né, não tinha grandes coisas pra estar resolvendo, então minha vida era muito boa, eu convivi com meus amigos todos os dias, então era algo muito gostoso, era algo muito bom. Então por isso, né, esse jogo tem um peso muito grande na minha história e na minha vida, né, porque realmente era uma época muito boa da minha vida. Então, pessoal, a dica que eu dou hoje, né, pra vocês aí, pra você que quer que volte aquela magia, que volte aquela coisa, realmente o tempo não é o mesmo, né, as coisas não são iguais mais. Muita das coisas que a gente viveu, né, ela vai ficar no passado, ela vai ficar presa no passado. Infelizmente a humanidade não tem acesso ao passado, a gente não consegue acessar as coisas que já foram. Mas se você quer, né, que aquela chama volte, que aquela coisa boa volte novamente para estar jogando ali, tente, né, resolver os seus poréns, os seus problemas, as coisas que você tem pendente. Talvez tenta ficar em paz, vamos dizer assim. Tenta ficar num estado de espírito em paz, que você vai ver, né, que aquele jogo realmente era tudo aquilo que você lembrava assim. Tenta resolver, né, as suas pendências. Tenta, né, ficar em paz, ficar livre, ficar com a mente sã, que você vai ver que toda aquela magia vai voltar, né? Os games estão aí, eles são o que sempre foram. Então acho que depende muito, né, da gente fazer, né, aquela magia, aquela nostalgia e todo aquele clima bom voltar, né? Depende muito mais da gente do que dos próprios games. É mais ou menos isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal caso não for inscrito, deixa no seu comentário aí o que você acha, se você teve alguma decepção com algum outro jogo
você lembrava que era bom, você colocou ele de novo, talvez não é aquilo, né? Se você já jogou em alguma época que você estava meio triste, meio desanimado, qual que foi a experiência que você teve com o jogo. Então é isso, não esquece de estar interagindo com a gente aí nos comentários. Então é isso. Vou ficando por aqui, obrigado mais uma vez, tamo juntos e até o próximo vídeo.